E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos relembrar os conceitos de temperatura, calor e dilatação térmica, né? Aí referente aí à semana 4 do primeiro PET de 2021, encerrando aí o PET 1. Então vamos lá. Então vamos começar com o conceito de equilíbrio térmico e temperatura. Então, o que é temperatura, né? Então, quando a gente toca um corpo qualquer, então a gente pode dizer se ele está frio, quente ou morno. Então o que a gente usa para fazer isso daí? Fazer essa verificação? É o tato, né? Então o tato nos permite ter essa percepção. Mas aí vem a pergunta, o que um corpo frio difere de um corpo quente ou morno, né? Então, como a gente sabe, todos os corpos são formados por átomos, né? A temperatura de um corpo está intimamente ligada ao movimento das partículas que compõem o corpo. Então, as moléculas dos corpos estão em constante movimento, em uma constante vibração. Então, essa energia de movimento que elas possuem é chamada de energia térmica, né? Então, todos nós somos formados por átomos e moléculas, e essa energia de vibração que eles têm é chamada de energia térmica. Então, o que vem a ser essa energia térmica? É a energia associada ao movimento de translação, rotação e vibração das partículas de um corpo. Então, todas as moléculas que constituem um corpo, tá? Até o nosso corpo humano também, elas possuem um movimento de translação, elas vão de um lado para o outro, de rotação, elas giram, e de vibração, elas também vibram. Então, olha nessa figurinha. Nós temos no primeiro quadradinho a menor agitação térmica e lá no outro a maior agitação térmica, porque elas têm mais espaço ali, elas têm uma ligação entre um corpo e o outro, então elas têm um espaço maior para se locomoverem. Então, se a gente pudesse enxergar as moléculas de um corpo, a gente ia verificar que naquele que está frio, elas vibram menos do que naquele que está quente. Então, ou seja, um corpo quente, as moléculas vibram mais que um corpo que está frio. Então, olha aí, eu tenho uma plaquinha, vamos dizer aí, um corpo, e aí do lado esquerdo dele eu estou colocando uma chama, né? Um maçarico, por exemplo. Então, essa parte aí do corpo que está em contato com a chama, a energia térmica é maior. Então, nós temos maior vibração, rotação ou translação, diferentemente daquelas que estão mais à direita, né? Ali, como não está próximo à chama do maçarico, ela tem uma energia térmica menor. Então, o que vem a ser a temperatura? A temperatura é a grandeza física macroscópica que está relacionada com essa movimentação das partículas. Então, a grandeza macroscópica, porque temperatura eu consigo medir. Eu não consigo medir a energia de cada uma das partículas que constituem um corpo. Então, eu tenho que associar uma grandeza macroscópica que eu consigo medir em algo que eu não consigo medir. Então, quem vai fazer essa relação aí é a temperatura. Então, olha aí, quando colocamos em contato dois corpos com temperaturas diferentes após algum tempo, observaremos que o corpo mais quente esfria e o mais frio esquenta. Sendo assim, vemos que a energia cinética do corpo inicialmente quente diminui e do corpo inicialmente frio aumenta. Logo, o corpo quente perde energia e o corpo frio ganha energia. Quando você coloca, por exemplo, gelo no suco, né? Ou no seu refrigerante. O refrigerante está a uma temperatura maior que a do gelo. Então, o que vai acontecer? O gelo derrete, porque ele está absorvendo o calor da sua bebida. Então a temperatura da bebida diminui e a temperatura do gelo aumenta, né? Então o corpo inicialmente quente diminui e inicialmente frio aumenta, certo? Então a gente pode definir o quê? Que o calor é a energia térmica em trânsito que está sendo transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Foi o que eu falei. O gelo vai absorver o calor da bebida, porque o calor que está na bebida vai passar para o gelo. Como a temperatura da bebida é maior, então vai haver essa transferência por causa dessa diferença de temperatura. Então, aí, por exemplo, nós temos dois recipientes, né? O A e o B, o A de temperatura TA e o B de temperatura TB. Só que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Se a gente colocar os dois em contato, o que vai acontecer após algum tempo? A temperatura do A vai diminuir e a temperatura do B vai aumentar. E os dois vão ter a mesma temperatura. Então, ou seja, o calor no corpo A vai transferir para o B, vai haver uma transferência de calor, certo? Então, quando essa passagem de calor de um corpo para o outro se encerra, né, então eles atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Mas o que vem a ser o equilíbrio térmico? Então, o equilíbrio térmico é o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, depois de cessar a transferência de calor entre eles, é idêntica. Então, teoricamente, quando você coloca lá o gelo na sua bebida, após algum tempo,
a temperatura deles vai se igualar. O gelo vai derreter, vai passar para o estado líquido e a temperatura dele vai igualar com a da bebida. Então, olha aí, sabemos que se dois corpos A e C são em equilíbrio térmico, então as suas temperaturas são iguais. Então, se o mesmo corpo B está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C, suas temperaturas também são iguais. Então, logo, os corpos A e B também estão em equilíbrio térmico entre si e as suas temperaturas são iguais. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver aí matematicamente. O corpo A está em equilíbrio com o corpo C. Então, se o A está em equilíbrio térmico com o C, então a temperatura θ de A é igual à temperatura θC do corpo C. Então, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C. Na mesma situação aí, se eu tenho um corpo B que também está em equilíbrio térmico com o corpo C, ou seja, a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C. Então, se a temperatura do corpo C é igual à temperatura do corpo A e a temperatura do corpo C também é igual à temperatura do corpo B, então eu posso concluir que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Ou seja, os três corpos possuem a mesma temperatura, sendo que eu não coloquei em contato, né, o corpo A com o corpo B, apenas o A com C e o B com C. Como as temperaturas são iguais, então A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Os três corpos possuem a mesma temperatura. Então esse fato aí é conhecido como lei zero da termodinâmica. Então o que ela nos diz? Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro, C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Se A está em equilíbrio com C e B em equilíbrio com C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Então agora nós vamos ver como é que a gente mede, né, o valor da temperatura. Vamos começar a estudar então as escalas termométricas, né, fazer uma revisão que a gente já viu no ano passado. Então, a primeira escala aí, a mais comum aqui no Brasil, é a escala Celsius, né, que foi criada pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, né, adotado na maioria dos países, inclusive o nosso Brasil. A unidade de medida é o grau Celsius, e nessa escala o ponto de gelo corresponde a 0 graus Celsius e o ponto de vapor d'água a 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. E o intervalo entre esses pontos foi dividido em 100 partes. Então, quando você vai calibrar um termômetro, você tem que escolher dois pontos fixos. Então, o Celsius decidiu fazer um desses pontos fixos a temperatura no qual o gelo derrete, né, que é 0 graus Celsius, e o outro que a água ferve, 100 graus Celsius, e dividiu em 100 partes, né? Então, toda escala que divide em 100 partes iguais o intervalo entre os pontos fixos é denominada de escala centesimal ou centígrada. Já a outra escala, né, que é a escala Fahrenheit, criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, é mais utilizada em países de colonização inglesa, né, principalmente lá nos Estados Unidos. Né? Então, a unidade medida é o grau Fahrenheit, e nessa escala foram obtidos os valores de 32 graus Fahrenheit para o ponto de degelo, né, onde o gelo derrete, e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vapor. Então, assim, o intervalo de temperatura entre os pontos fixos é dividido em 180 partes, né, iguais. Então, não é uma escala centígrada. Aí a gente tem a relação entre as duas, né? Enquanto que na escala Celsius você tem 100 graus Celsius, na Fahrenheit 212, né, para a ebulição da água. TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit para um sistema qualquer. E a temperatura de fusão de gelo, 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit, certo? E por último, a gente tem a escala absoluta, a escala Kelvin, né? Então, o físico inglês Lord Kelvin foi um dos primeiros a afirmar a existência teórica de uma temperatura mínima em que todas as partículas da matéria cessariam a agitação e não teriam energia cinética. Então, ele pensou, pô, se temperatura é medida a energia térmica das moléculas, então existe um estado, né, um momento em que elas não vão ter energia nenhuma, elas não vão estar vibrando, nem transladando e nem rodando, vamos dizer assim. Então ele foi o primeiro a afirmar essa existência. Então a escala Kelvin é chamada de absoluta por atribuir a esse estado de mínima energia o valor de 0 Kelvin, também chamado de zero absoluto, né, onde a temperatura é zero, não tem como você diminuir mais a temperatura. E por convenção não se usa a palavra grau nessa escala. Então essa escala não possui valores negativos, ela começa do zero, né? Ela inicia-se do zero e possui como unidade de medida o Kelvin. Então nela atribui-se o valor aproximado de 273 kelvins para o ponto de fusão de gelo e 373 kelvins para o ponto de ebulição da água. A escala Kelvin também é uma escala centesimal, então olha aí. Enquanto que na Celsius vale menos 273, na Kelvin vale zero, que é a menor temperatura que um corpo pode atingir.
273 graus negativos na escala Celsius, né, que a gente está acostumado. Então esse valor na Kelvin equivale a zero. 0 grau na escala Celsius, 273 kelvins. E 100 graus Celsius, né, 100 graus Celsius, né, que é a temperatura de ebulição na água, 373 kelvins. Então agora a gente vai ver como é que a gente faz essa conversão das escalas, da Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Kelvin para Fahrenheit e tudo mais. Então olha aí, eu tenho aí o ponto de vapor e o ponto de gelo. Ponto de vapor 100 na Celsius, 212 na Fahrenheit, 373 na Kelvin. Ponto de gelo 0 na Celsius, 32 na Fahrenheit, 273 na Kelvin. Θc é uma temperatura qualquer na escala Celsius, θf, temperatura qualquer na escala Fahrenheit, e T, a temperatura, mesma temperatura aí na escala Kelvin. Então a gente vai fazer uma proporção de segmentos. Então olha aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Desculpa, vou pegar uma temperatura qualquer menos o ponto de gelo e vou dividir isso pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo. Então o que isso quer dizer? Temperatura qualquer na escala Celsius, θc, menos o ponto de gelo, 0. E vou dividir pelo ponto de vapor, 100, menos o ponto de gelo, 0. Então isso é igual temperatura qualquer na escala Fahrenheit, θf, menos o ponto de gelo, 32. E vou dividir pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo na escala Fahrenheit, 212 menos 32, que é igual temperatura qualquer na escala Kelvin, T, menos o ponto de gelo, 273, ponto de vapor menos ponto de gelo na escala Kelvin, 373 menos 273. Então, θc menos 0 está para 100 menos 0, assim como θf menos 32 está para 212 menos 32, temperatura menos 273 está para 373 menos 273. Certo? Então agora vamos fazer as subtrações. 100 menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273. O que a gente chegou? Temperatura em Celsius está para 100, assim como temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 180, assim como temperatura absoluta, menos 273, está para 100. Então, o que a gente faz agora? A gente vai dividir todos os denominadores pelo máximo divisor comum, ou seja, por 20, né? O maior divisor comum entre 100, 180 e 100 é o 20. Então, isso vai dar temperatura em Celsius sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. O mesmo resultado que a gente chegou aí no ano passado. Somente fazer uma revisão para vocês lembrarem isso daí. Então, essa relação vai permitir a conversão direta da temperatura de uma escala para outra. Você tem um valor em Celsius, que é transformar para Fahrenheit, você substitui o θc pelo valor que você tem e acha o θf. Caso contrário, tem valor na escala Fahrenheit, quer saber na Celsius, substitui o θf e acha o θc. Tem um valor na escala Kelvin, quer passar para Fahrenheit, a mesma coisa, só substituir os valores e encontrar o outro, certinho? Então agora a gente vai estudar um outro conceito, o último conceito aí, que é a dilatação térmica, para encerrar essa aula aí de revisão. Então, de um modo geral, os corpos, ao serem aquecidos, têm as suas dimensões aumentadas. A esse fenômeno damos o nome de dilatação térmica. Então, sempre que você aquecer um corpo, esse corpo vai aumentar, né? Ele vai aumentar as suas dimensões, então vai ficar maior. Isso aí a gente chama de dilatação térmica. Então, para compreendermos o aumento nas dimensões de um corpo quando ele é aquecido, a gente precisa analisar ele microscopicamente. Então, o que a gente viu no início aí da nossa videoaula? Então, nós sabemos que o aumento da temperatura está associado ao aumento da agitação das partículas que formam o corpo. Então, se você aumentar a temperatura, né, então o que vai acontecer? Você dê calor para ele, vai aumentar a temperatura e vai aumentar a sua energia térmica. Então, esse aumento da velocidade das partículas faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias. Então, o que vai acontecer? Elas vão vibrar num espaço maior e também vão percorrer um espaço, mas vão ter mais energia. Então, isso faz com que elas se afastem mais umas das outras e que aumente o espaço entre elas. Então, se o espaço entre as partículas do corpo aumenta, o volume final do corpo também acaba aumentando. Olha aí na figurinha. Eu tinha ali as moléculas vibrando numa área, recebeu calor, então elas ficaram com maior energia. Então, aumentou o valor dessa área, porque elas estão vibrando aí numa área maior, ou seja, o espaço entre elas fica maior.
né? Então, olha lá. E o caso inverso, que é chamado de contração térmica, acontece quando se diminui a temperatura de um corpo. Analogamente, isso causa a diminuição da agitação das partículas e a consequente diminuição do volume de um corpo. Então, vamos começar com a dilatação do sólido, que a gente viu no ano passado também. Então, no estado sólido, os átomos ou as moléculas de um corpo são dispostos regularmente e apresentam intensas forças de coesão entre eles. O movimento entre eles é pequeno, ocorrendo apenas vibração em todas as respectivas posições de equilíbrio. Então, podemos considerar que no estado sólido, a matéria possui forma e volumes bem definidos. Então, o único estado, a única fase da matéria que você tem forma e volume muito bem definido é o estado sólido, certo? Então, a primeira dessas dilatações é a dilatação, que a gente vai ver, é a dilatação linear. Então, olha aí, observe a barra metálica representada na figura abaixo. Ao ser aquecido, essa barra sofre alteração em todas as suas dimensões, tanto no comprimento, quanto na sua largura, como na sua altura. Então, ela tem um comprimento inicial Li, a uma temperatura inicial que eu vou chamar de Ti. Então, inicialmente, a gente vai analisar apenas uma de suas dimensões, seu comprimento. Por isso que é chamada de dilatação linear. A gente só está preocupado com o aumento do seu comprimento. Então, se considerarmos que um corpo sólido, a temperatura inicial θi, tem um comprimento inicial Li, então após um aquecimento ΔT, ou seja, após uma variação de temperatura, ele vai apresentar um comprimento final L. Então, olha lá. Então, o comprimento final que antes a gente tinha um Li, ele vai ter esse comprimento mais a variação ΔL, que é o quanto que ele vai aumentar quando ele atingir essa temperatura final. Então, dessa forma, houve uma variação de temperatura ΔT, que é igual a temperatura final θ menos a temperatura inicial θi. E o comprimento da barra sofreu uma dilatação térmica, um ΔL. Quem foi esse ΔL? É o comprimento final L menos o comprimento inicial Li. Então, ou seja, houve uma variação de temperatura e houve uma variação no comprimento. Essa variação no comprimento é porque sofreu uma dilatação térmica. Então, a gente pode observar de modo empírico que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial Li e à variação de temperatura ΔT. De tal forma, a gente pode traduzir na equação. Então, é tudo diretamente proporcional. Então, meu ΔL ele está relacionado, ele é proporcional ao alfa, que é um coeficiente de dilatação, vezes o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura. Então, vamos estudar isso daí de uma forma mais profunda. Quem é quem aí nessa equação? Então, meu ΔL é a variação do comprimento, o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. O alfa é um coeficiente de proporcionalidade, que é característico de cada material, e chamado de coeficiente de dilatação térmica linear, ou seja, cada material tem um coeficiente de dilatação térmica linear. Tá? Li é o comprimento inicial, e Δθ é a variação de temperatura. Né? Δθ é igual a temperatura final θ menos temperatura inicial θ0, ou θi. Aí a gente tem uma tabelinha com os valores do coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Aí todo multiplicado por 10 a menos 5, quem tem o maior aí é o chumbo, né? 2,9 vezes 10 a menos 5. E o menor aí é o vidro Pirex, né? 0,3. Né? Então é só uma tabelinha também, já foi mostrado na videoaula do ano passado, só mesmo para lembrar. Então, né? Então notamos que a unidade do coeficiente de dilatação linear é o inverso da unidade de variação de temperatura, ou seja, é 1 sobre grau Celsius, né? Ou seja, grau Celsius menos 1, que é chamado de grau recíproco. Mas você também pode fazer tanto na escala Fahrenheit quanto na Kelvin, né? Mas como a gente está aqui no Brasil, a gente usa o grau Celsius, então não tem perigo. Então, substituindo na primeira equação o ΔL por L menos Li, a gente vai ter o seguinte. Quando a gente for estudar a dilatação superficial volumétrica, essa equação vai ser mais útil para a gente. Então, olha aí. No caso, meu ΔL, eu vou substituir por L menos Li, que é igual a alfa Li Δθ. O Li está negativo, passa para lá positivo. Então, L é igual a Li mais alfa Li Δθ. O Li aparece duas vezes, coloco ele em evidência. Então, L, ou seja, o comprimento final, é igual ao comprimento inicial que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Então, essa equação aí vai nos dar o comprimento final da barra, L, em função do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Tá, beleza, mas para que serve a dilatação térmica? Como que ela está presente no meu dia a dia?
Então, olha aí, quando você observa aí a linha do trem, os trilhos são colocados um junto com o outro, eles deixam um espaço. Então, quando a temperatura aumenta, ou quando o trem está passando ali em cima, aumenta a pressão, o que, que acontece? Ela se dilata. Então, uma junta encosta com a outra, né? Um trilho encosta com o outro. Se não tivesse essas juntas e esses espaços, né, de dilatação, olha como é que ficaria a linha do trem. Como é que o trem vai passar nessa linha toda torta? Não tem jeito. A mesma coisa é o pedreiro quando assenta um piso, né? É a nossa casa, ele deixa um espaço, ele coloca um piso colado no outro. Se fosse isso, o piso ia estourar. Ele deixa um espaço entre um e o outro e coloca ali o rejunte. E também a gente tem aí também a dilatação nas pontes, né, quando utiliza-se o concreto. Então observa aí. Então ela não está uma fixa na outra. Então quando o concreto aquece, ele também aumenta o seu comprimento. Então para evitar aquele raste, você tem essas juntas de dilatação nas pontes. Certinho? Então encerramos aí o PET 1, né? PET é de revisão dos principais conceitos que nós vimos no ano passado. Novamente peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, façam as atividades do PET e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!